Tratado de Gastroenterologia, da graduação à pós-graduação. 2. A edição 6 visível, náuseas, vômitos e eructações. 2. A dispepsia pode estar associada a doenças orgânicas, úlceras pépticas, doença do refluxo, câncer gástrico, doenças biliopancreáticas, ou como quadro isolado sem que se identifique uma causa determinante, dispepsia funcional. A dispepsia configura-se, portanto, como uma síndrome, com uma particularidade. Os pacientes, em geral, não apresentam todo o conjunto de sintomas mencionados anteriormente, apenas alguns deles. É muito importante que se faça o diagnóstico diferencial entre dispepsia orgânica e funcional para o que deve ser considerado: tempo de doença, idade do paciente, antecedentes de câncer gástrico na família, presença de sintoma ou sinais de alarme, perdas de sangue, anemia, inexplicável perda de peso, hipertrofias ganglionares, massas palpáveis e outras evidências de doença orgânica. Frequentemente, recorre-se a investigações complementares. Os sintomas relacionados com a deglutição e o transporte do alimento até o estômago serão considerados separadamente. 2 deles são particularmente importantes: a disfagia, dificuldade de deglutição do alimento, e a odinofagia, dor retroesternal ao se alimentar. Dor são comentadas separadamente a dor de localização torácica e a de localização abdominal. Dor torácica. Doenças que afetam o esôfago são capazes de produzir dores referidas no tórax, particularmente em sua face anterior. Podem assumir forte intensidade e ser do tipo constritivo ou em queimação, pirose. São indicativos de origem esofágica se acompanha das de disfagia ou de regurgitação ácida ou, ainda, se melhoram ou pioram com a deglutição. Pirose/azia é definida como uma sensação de queimação ou ardência. A origem da palavra é grega, pirus igual fogo. Segundo o dicionário Aurélio, trata-se da sensação de queimação de localização retroesternal que se propaga até a laringe. No entanto, do ponto de vista médico, devemos também considerar como pirose a sensação de queimação de localização epigástrica. O termo azia, muito utilizado por leigos e médicos, é considerado um sinônimo de pirose e tem o mesmo significado clínico. Constitui a manifestação mais comum da doença do refluxo gastroesofágico, DRGE, com ou sem esofagite. Pode ter seu início no epigástrio, irradiando-se para a região retroesternal, ou ter somente localização retroesternal. A pirose de localização unicamente epigástrica é sugestiva de origem gástrica ou gastroduodenal. Surge comumente em tempos variáveis após as refeições e desperta o paciente de seu sono, mas não ocorre sistematicamente durante a deglutição. A melhora obtida com a ingestão de antiácidos ou de antissecreto, bloqueadores dos receptores da histamina ou inibidores de bomba de prótons, indica ácido dependência desse tipo de sintoma. Doenças digestivas abdominais, como úlcera péptica, colecistite e pancreatite, também podem provocar dores torácicas. Se, entretanto, ela estiver relacionada com movimentos respiratórios, deve ter origem em pulmões ou pleura. Se for agravada ou melhorada com mudanças de posição do corpo, a probabilidade maior é de que seja decorrente de processos patológicos na parede osteomuscular do tórax, incluindo a coluna. Se for bem relacionada a esforços físicos ou irradiada para a região do pescoço e barra ou membro superior esquerdo, é forte a indicação de que seja o resultado de uma isquemia miocárdica. Essa probabilidade, por razões óbvias, deve ser a primeira a ser investigada. Odinofagia é a dor que é percebida em região retroesternal durante a ingestão dos alimentos, portanto, induzida pelo fenômeno da deglutição. Deve-se a processos inflamatórios orofaríngeos ou esofágicos ou a doenças motoras do esôfago. Disfagia é a designação que se dá à dificuldade para a deglutição dos alimentos sólidos ou líquidos. A sensação é a de que o alimento para em sua descida ao estômago, estacionando em algum ponto entre a boca e o apêndice xifoide. Em geral, o local de sensação de interrupção da descida do alimento corresponde ao ponto onde o trânsito esofágico está comprometido. Quando a dificuldade é sentida ao nível da boca ou da faringe, denomina-se disfagia orofaringeal ou alta.
Ela ocorre principalmente com líquidos, associando-se frequentemente a engasgos em razão da passagem do material ingerido para as vias aéreas superiores e inferiores. A disfagia baixa ou esofágica costuma ser referida sobre o externo e estar relacionada com processos obstrutivos, estenoses esofágicas, ou com alterações na atividade motora que executa o ato da deglutição, p.ex. Megaesôfago chagásico, ACA, lásia idiopática, afecções neuromusculares que afetam a fase esofágica da deglutição. Capítulo 1. A consulta médica 7. Regurgitação. Consiste no retorno à boca de material contido no esôfago ou no estômago, facilitado pela posição supina, sem a violência do vômito e sem ser precedido por náuseas. É perceptível pelo retorno de um volume líquido ou sólido de sabor, em geral, ácido ou amargo. Constitui-se em forte indicativo de doença do refluxo gastroesofágico quando associada à pirose, e de megaesôfago, se acompanhada de disfagia. Dor abdominal é uma queixa frequente que leva o paciente a consultar um gastroenterologista. Pode ser produzida por processos patológicos agudos e crônicos. Uma dor abdominal pode ter sua origem em órgãos situados na cavidade abdominal, no retroperitônio, no tórax, nas paredes musculoesqueléticas do abdômen. Ainda pode ser produzida por doenças sistêmicas, quadros 1 e 2. As características clínicas que devem ser investigadas são apresentadas e comentadas a seguir. Localização, cronologia, periodicidade, intensidade e tipo, ritmo ou horário, fatores que melhoram ou pioram, duração, irradiação, náuseas e vômitos, eructação e aerofagia. Localização. O local da dor sempre deverá ser mencionado nos termos da divisão topográfica anatômica do abdômen e de outras regiões do corpo, por exemplo, hipocôndrio direito, fossa ilíaca direita, epigástrio, região lombar direita etc. Figura 1. Quadro 1. Algumas doenças que provocam dores abdominais agudas e crônicas. Apendicite aguda, úlcera péptica gástrica e duodenal, colecistite aguda, colecistite crônica calculosa, cálculo em vias biliares, pancreatite crônica, gastrite aguda, obstrução intestinal parcial, úlcera péptica gástrica e duodenal, isquemia mesentérica, úlcera péptica perfurada, cálculo de vias urinárias, dispepsia funcional, gastroenterocolite aguda, síndrome do intestino irritável, pancreatite aguda, dor abdominal funcional, diverticulite aguda, endometriose, obstrução do intestino delgado, parasitose, doença inflamatória intestinal, isquemia / infarto mesentérico, inflamação ou distensão do fígado, peritonite espontânea, neoplasia primária e metastática, inflamação ou distensão do fígado, psicopatias, somatização, ruptura de aneurisma da aorta, disfunções das vias biliares, ruptura do esôfago, disfunção do esfíncter de Oddi, doenças funcionais, infecção urinária, doença inflamatória pélvica, gravidez tubária podem apresentar surtos de piora. Fonte: adaptado de Glasgow et al. 2006. 3. Tratado de Gastroenterologia, da graduação à pós-graduação, 2. A edição 8, quadro 1, 2, algumas doenças extra-abdominais e da parede abdominal que provocam dores abdominais extra-abdominais, parede abdominal, isquemia e infarto do miocárdio, hérnia pericardite, hematoma, insuficiência cardíaca congestiva, tumor desmoide, pneumonia, herpes zoster, pleurite, pensamento de nervo, embolismo e infarto pulmonar, esgarçamento de músculo, pneumotórax, radiculopatia diabética, empiema, irritação de nervo espinal, esofagite, luxação de costela, espasmo do esôfago, fibromialgia idiopática, anemia falciforme, osteomielite, uremia, porfiria. Fonte: adaptado de Glasgow et al. 2006. 3. A dor visceral, tanto das afecções agudas como crônicas, tende a se localizar na linha mediana do abdômen e suas vizinhanças, em áreas que se localizam tanto mais para baixo da linha que vai do apêndice xifoide ao pubis, quanto mais distalmente no tubo digestivo se situar a lesão que a causou.
Na área correspondente ao epigástrio e suas imediações, localizam-se as dores consequentes a úlceras gástricas e duodenais, dispépsias funcionais e orgânicas, gastrites agudas. As gastrites crônicas não são consideradas causadoras de dor, tumores gástricos, colecistites, pancreatites, obstruções no intestino delgado proximal, apendicites, em fase inicial, hepatites e congestão aguda do fígado, abscessos subfrênicos, pneumonias, angina e infarto do miocárdio. Na área correspondente ao mesogástrio e suas imediações, situam-se as dores produzidas por infecções, inflamações, obstrução, isquemia e distensões do intestino delgado, apendicite, em fase inicial, pancreatites e tumores do pâncreas. Na área correspondente ao hipogástrio e todo o baixo ventre, são apontadas as dores produzidas pelas seguintes doenças: inflamações, obstrução, isquemia, diverticulite, tumores do intestino distal, apendicite, salpingites, gravidez ectópica, afecções do ovário e cistites. A figura 1.2 mostra os pontos vesicular e apendicular. A dor da colecistite, em geral aguda, é inicialmente referida no ponto vesicular, corresponde aproximadamente à junção dos 2 terços laterais com o terço medial da borda costal direita. Na apendicite aguda clássica, a dor é referida no ponto apendicular. Dores na região dorsal podem ser decorrentes de úlceras pépticas penetrantes da face posterior do duodeno ou do estômago. As dores produzidas por doenças da vesícula ou das vias biliares podem ser referidas na região inferior da omoplata direita. As pancreatites provocam dores epimesogástricas que tendem, em cerca de 50% dos casos, a também afetar a área em faixa até o dorso, à direita ou à esquerda. Processos infecciosos subfrênicos provocam dor supraclavicular e na face lateral do pescoço, territórios dos nervos frênicos. As dores das afecções do cólon esquerdo e reto podem ser percebidas na fossa ilíaca esquerda e até na região sacral. As dores dos cálculos ureterais costumam se manifestar nas faces laterais do abdômen, obliquamente, até a genitália. A dor da variedade somática ocorrerá quando o peritônio parietal for atingido por inflamação, infiltração ou isquemia. Sua característica é localizar-se exatamente na região superficial correspondente à lesão. Quando um processo inflamatório evolui, atingindo o peritônio parietal, p.ex. Na apendicite aguda, a dor, inicialmente do tipo visceral, epiomesogástrica, muda de localização para a fossa ilíaca direita, no ponto apendicular ou em suas imediações, às vezes em poucas horas. Capítulo 1. A consulta médica. A nova cronologia. Além de saber desde quando está presente, deve-se conhecer o curso das dores abdominais ao longo do tempo, desde sua instalação. Elas podem se instalar de forma aguda ou serem crônicas, intermitentes ou contínuas. Ver quadro 1.1. A dor abdominal aguda e intensa acompanha de manifestações locais e gerais iniciada dentro de 1 a 72 horas, para alguns, 24 horas, caracteriza o que é conhecido como abdômen agudo e pode prenunciar grave doença aguda, que exige cuidados imediatos. Algumas dessas dores abdominais agudas tendem a desaparecer espontaneamente, como nas gastroenterites agudas. Outras vezes, as dores agudas são caracterizadas por sucessivas intensificações e alívios definido tipo de dor em cólica da obstrução de víscera oca, intestinal, biliar, ou ureteral. A dor das apendicites e diverticulites agudas tem intensidade continuamente progressiva. Em afecções arteriais abdominais agudas, como no infarto mesentérico e na ruptura de aneurisma da aorta, a dor pode alcançar intensidade elevada muito rapidamente. As dores abdominais crônicas são provocadas por doenças orgânicas ou funcionais e podem vesicular. Figura 1.1. As linhas verticais partem das extremidades laterais do pubis em direção às extremidades das décimas costelas. A linha horizontal superior passa pela parte inferior do corpo do externo e imediatamente abaixo da parte inferior da borda costal em direção à borda inferior da costal finalmente, a linha horizontal inferior une as partes superiores da crista ilíaca.
O abdômen fica dividido nas seguintes regiões: hipocôndrio direito, HD, limitado inferiormente pela borda costal e superiormente pela linha que passa na parte inferior do corpo external, epigástrio, I, limitado pela linha que une as extremidades inferiores das bordas costais e lateralmente pelos flancos, hipocôndrio esquerdo, E, com os mesmos limites que o HD, porém do lado esquerdo, flanco direito, FD, limitado superiormente pela borda costal direita e inferiormente pela linha que une as das ilíacas superiores, mesogástrio, M, limitado lateralmente pelos flancos, superiormente pelo epigástrio e inferiormente pela linha que une as partes superiores das cristas ilíacas flanco esquerdo, Fé, limite semelhante aos do FD, porém à esquerda, fossa ilíaca direita, FIT, limitada superiormente pelo FD e inferiormente pela crista ilíaca direita, hipogástrio, H, limitado lateralmente pelas linhas que unem as faces laterais do pubis com as extremidades das décimas costelas, superiormente pela linha que une as extremidades superiores das cristas ilíacas e inferiormente pelo pubis. Finalmente, a fossa ilíaca esquerda, FI, tem limites semelhantes aos da FID, porém à esquerda. Figura 1, 2, em cinza, o ponto vesicular e, em preto, o ponto apendicular, locais onde, com frequência, o paciente refere, respectivamente, a dor consequente à colecistite aguda e à apendicite aguda. Para ter o conteúdo completo, entre no link da descrição. Curta e se inscreva no canal. Obrigado.